Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Uma vez mais estamos juntos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos, e queremos agradecer a todos vocês que estudam a Bíblia conosco cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Edinalva Barreto, de Aracaju, Sergipe. Ela pede oração por 3 irmãos dela, por libertação de bebidas, e também pede pelo cunhado, que recebeu proposta de trabalhar em Alagoas. Um alô especial para Dalva Marconi, de Vila Mazei, São Paulo, Maria Cleciaires, de Candiota, no Rio Grande do Sul, pedindo orações pela filha Leonilde, que terá bebê essa semana. Também mandamos um alô especial para Adão Santos, Angico, Tocantins, pedindo orações por sua saúde, está em tratamento. Iraci Altina, de Santa Isabel, São Paulo. Também Ana Andrade, de Alta Floresta, em Mato Grosso, pedindo orações pelo pequeno grupo Herdeiros de Deus por fortalecimento espiritual de cada um. Maria Caires Pinheiro pede orações por Ariene. Ela fez cirurgia, está na UTI, o esposo Boaventura está com ela e ela está em Eunápolis, na Bahia. E agradecemos a todos que nos escrevem, mandaremos sempre alô para vocês, iremos orar. Querido Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por tudo que fazes por cada um de nós, por mais este dia de vida, estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude, Pai, a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que abençoes os irmãos da Edinalva Barreto, lá de Aracaju, para que sejam libertos da bebida. Também o cunhado que recebeu a proposta de trabalho em Alagoas, segundo a Tua vontade, que tudo transcorra da melhor maneira possível. Abençoe Dalva Marconi, também Maria Cleciaires e a filha Leonilde, que vai ter bebê essa semana. Abençoe o Adão Santos, que está em tratamento de saúde. Iraci Altino, lá de Santa Isabel, em São Paulo. Também Maria Caires Pinheiro. Pede orações especialmente por Ariene. Ela fez cirurgia, está na UTI. Abençoe que ela se recupere. E também o esposo Boaventura, lá em Eunápolis, na Bahia. Abençoe ainda o pequeno grupo Herdeiros de Deus, lá de Alta Floresta, em Mato Grosso. A cada participante que sejam fortalecidos na fé. Em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana, onde estamos conhecendo aqui sobre a ira do amor divino. E lembramos que a ira do amor de Deus, ela de forma alguma ela é imoral ou ela é desprovida de amor. A ira de Deus é contra o mal e não contra as pessoas. Deus ama cada ser humano, Deus tem o desejo de que todos se arrependam, que aceitem a Jesus e sejam salvos, mas aqueles que se recusarem, então, receberão o castigo por terem recusado esta oferta de amor que Deus faz a cada ser humano. Deus, ele não se agrada em trazer males para as pessoas, sofrimento, afligir as pessoas. Estudamos isso ontem. E hoje nós queremos falar um pouquinho que nós, como cristãos, também deveremos demonstrar compaixão para com as pessoas se nós formos realmente discípulos de Jesus, se nós quisermos ser seus imitadores. Quando nós lemos no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 32 e no verso 35, nos diz assim: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, no devido tempo seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. Muitas pessoas, quando são ofendidas por alguém, são magoadas, elas querem vingar o que fizeram com ela. Mas como diz aqui a palavra de Deus, a ira, ela pertence a Deus, não pertence a nós. É Deus quem vai julgar, é Deus quem vai fazer com que a pessoa pague pelo erro que ela cometeu. Se ela não se arrepender, ela sofrerá as consequências eternas da destruição. Mas se arrepender, ela receberá o perdão e ela poderá, mesmo assim, sofrer as consequências de erros que tem cometido em sua vida. Ninguém está isento das consequências. Agora, o perdão Deus concede a qualquer ser humano que pedir. Em Provérbios capítulo 20 e no verso 22, nos diz assim a Bíblia:
não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. Então a Bíblia, mais uma vez aqui, ensina que nós não deveremos nos vingar. Por quê? Porque o Senhor é quem resolve a questão. Também em Provérbios 24 e no verso 29, diz assim, e não diga, agora vou me vingar do que ele me fez, vou acertar as contas com ele. Vemos que no Antigo Testamento havia também compaixão entre as pessoas. Mesmo as pessoas que hoje conhecem toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, dizem que Deus do Antigo Testamento era um Deus bravo, né? Um Deus severo, mas não. Deus é um Deus de amor, é um Deus de compaixão. Deus é único, é um só, e tanto do Antigo como do Novo Testamento. Ele não muda, não há sombra de mudança em Deus. Então Deus, o caráter dele é amor. E nós, como seus filhos, como conhecedores da palavra, também deveremos demonstrar amor para com o nosso semelhante. Muitas pessoas dizem assim, eu cansei de ser boba, eu cansei de estar tratando as pessoas bem, elas só me tratam mal, agora só eu vou tratar da maneira como elas me tratam. Nós cristãos não deveremos pensar assim. Nós deveremos humildemente pedir a Deus forças para suportar afrontas e, quem sabe, outro tipo de perseguição que às vezes sofremos, mas suportarmos com paciência e pedirmos Deus forças para nós deixarmos que Deus cuide dessa situação e nós não busquemos vingar com a nossa própria mão. E deveremos tratar as pessoas, se elas nos tratam mal, deveremos retribuir com o bem. Não é fácil, mas com a presença do Espírito Santo em nossa vida, nós conseguimos retribuir o mal que nos fazem, fazendo bem a elas. Isso é possível somente àqueles que têm íntima comunhão com Deus. Quando lemos em Romanos capítulo 12, a partir do verso 17, nos diz assim a palavra de Deus, nunca paguem o mal com o mal, viu? Foi o que eu falei agora. Não pagar o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Vejam aqui, Paulo está citando lá Deuteronômios, que nós lemos agora há pouco. E no verso 20 de Romanos capítulo 12 diz, pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então aqui está a orientação da palavra de Deus. E nós precisamos colocar isso em prática em nossa vida. Se nós realmente queremos ir para os céus, se nós almejamos estar um dia na eternidade, nós precisamos viver esses princípios em nossa vida. A Bíblia nos dá a orientação como é que nós deveremos viver. Nós nos lembramos de Jesus, que veio a este mundo dar a vida pelo ser humano, e ele foi afrontado, ele foi zombado, ele foi chicoteado, foi pregado na cruz, mas ele nunca maltratou ou destratou as pessoas. Havia nele um espírito de compaixão que nós precisamos ter também. E aqui diz a palavra de Deus, se aquele que nos fez mal tiver fome, deveremos dar de comer a ele, se tiver sede, dar de beber. Vejam, não é fácil nós agirmos assim, porque somos seres humanos e queremos nos vingar. Agora me fez aquilo e agora está aqui me pedindo um copo de água, está aqui querendo uma comida, e nós deveremos dar. Como cristãos, nós deveremos dar. E sempre orando para que Deus transforme a mente, o coração daquela pessoa e que perdoe também aquela pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela age dessa forma, nos trata mal, porque não tem o conhecimento pleno como nós temos. E aí nós precisamos pedir a Deus forças para que possamos tratar as pessoas da melhor maneira possível. Quando nós lemos aqui em Hebreus capítulo 10, e no verso 30, aqui também o escritor do livro de Hebreus diz, pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim,
e eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Então, mais uma vez, aqui no Novo Testamento, citando a passagem lá do Antigo Testamento, a vingança cabe a mim. Não cabe a nós, irmãos. Nós não podemos nos vingar para querer pagar com a mesma moeda com que nós fomos tratados. Nós deveremos ser diferentes das pessoas. E somente pelo poder do Espírito Santo é que nós conseguiremos agir desta maneira. Então Deus, Ele tem o direito de exercer juízo, e quando Deus exerce o juízo, Ele sempre realiza com perfeita justiça, porque Deus é justo. Nós não, nós somos injustos, e Deus não. Ele tem o direito e Ele age com justiça. Aqui no Antigo Testamento que nós lemos e também no Novo Testamento, nós vemos que está muito claro que a vingança pertence a Deus, não pertence a nós. E o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 12:19, ele diz: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Citando, como eu disse agora há pouco, o livro de Deuteronômio. Vejam que os apóstolos e os escritores do Novo Testamento, eles eram estudiosos do Antigo Testamento. Então nós encontramos várias citações do Antigo Testamento citadas no Novo Testamento pelos escritores bíblicos, porque eles conheciam a palavra de Deus. E aí isso reforça aquilo que Deus quer de cada um de nós. No caso que nós estamos estudando aqui a respeito da ira do amor divino, nós vemos que a ira de Deus ela é justa e nós não, a nossa ira é injusta. E nós não devemos também fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas deixar que Deus cuide de cada caso. Quando nós lemos também aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e no verso 10, nos diz assim: também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Então, Paulo aqui falando a respeito dos Tessalonicenses, ao qual ele escreveu, que eles estavam aguardando, esperando do céu a vinda de Jesus, e a ele, a Jesus, pertence a ira que está para vir. E Deus ele vai nos livrar dessa ira no dia do juízo. Então, nós compreendemos pela palavra de Deus que nós deveremos ter compaixão para com as pessoas, tratá-las bem, mesmo se formos tratados mal, e deixar para que Deus cuide de cada situação, agindo com justiça aquilo que estão fazendo contra nós. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.